Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. O evangelho de hoje encontra-se em Lucas capítulo 17, versículos do 11 até o 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje é muito conhecido, trata-se da história dos 10 leprosos. Em primeiro lugar, precisamos saber e entender de que a lepra, naquela época, era tida como uma doença, uma das piores doenças que o ser humano poderia carregar em si. A lepra era uma doença a qual o doente vivia isolado. O doente vivia longe dos demais integrantes da sociedade. Se alguém avistava um leproso, logo gritava: leproso, leproso! O sujeito saía correndo, poderia ser punido por isso, por estar perto de pessoas sãs, pessoas boas de saúde, para não passar a doença. Era uma doença terrível. A lepra, o sujeito ficava ali naquela situação deplorável, distante da sociedade e também sofrendo muitos e muitos preconceitos. Então, o evangelho narra hoje de que estes leprosos, eram 10 leprosos, eles viram Jesus, vieram ao encontro de Jesus, foram ao encontro de Jesus, pararam à distância. Veja, eles não se aproximaram de Jesus, eles ficaram à distância. Por quê? Porque eles não podiam chegar perto de Jesus, porque simplesmente as pessoas tinham preconceito, as pessoas tinham cuidado desta doença não ser também não se alastrar entre os demais integrantes do povo, da sociedade. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Então, quando eles estavam caminhando, eles obedeceram ao que Jesus falou. Então, durante o percurso, eles foram curados. Então, um deles volta para agradecer. Então Jesus, ele fica de forma assim, de certa forma, surpreso. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Ou seja, foram 10 leprosos que foram curados da lepra. Imagine alguém naquela época ter uma doença como a lepra, que era uma das coisas piores que poderiam existir naquele tempo em uma pessoa. A pessoa ter lepra era considerado como se a pessoa fosse até amaldiçoada. E então aqueles 10 leprosos tiveram o privilégio de serem curados. E observem que apenas um vem agradecer. Um volta para agradecer a Jesus. Então, Jesus diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Deste evangelho nós podemos extrair, em primeiro lugar, a gratidão a Deus deste único leproso que voltou. E mais um detalhe: além de ele ter agradecido, ele era samaritano. Jesus faz questão de frisar que este leproso que voltou para agradecer era estrangeiro, não era nem judeu, era samaritano. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus por razões históricas, mas veja, observe, Jesus, ele diz: este estrangeiro. Ou seja, Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja, a gratidão a Deus. Há pessoas que querem a bênção de Deus, que querem a cura de Deus,
Quando estão em uma enrascada, o sujeito está em uma situação difícil, começa logo a clamar a Deus, meu Deus, lembra de Deus apenas nos momentos mais difíceis. Deus, pela sua infinita misericórdia, muitas vezes socorre o indivíduo, e depois o indivíduo se esquece de Deus. O indivíduo não agradece mais a Deus, o indivíduo não procura mais a Deus, só procura a Deus na hora das necessidades. Queridos, Deus, ele deve ser louvado independente das circunstâncias da nossa vida. Deus, ele deve ser procurado por nós independente do que nós estejamos passando na vida. Se em momentos bons, se em momentos ruins, se nos altos e baixos da vida, nós devemos igualmente temer a Deus, obedecer a sua palavra, ter comunhão com Ele e sermos sempre agradecidos a Ele. E então este que volta para agradecer a Jesus representa aqueles que são gratos a Deus. Então hoje este evangelho nos traz a reflexão, e você que está nos ouvindo, então eu pergunto para você, responda para você mesmo: você está sendo grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pela saúde que Ele tem te dado, por você ter tido aí o privilégio de acordar hoje, mais um dia, mais uma manhã, e você, apesar de todos os problemas da vida, você está vivo, você está com saúde, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem sido agradecido a Deus? Como é que nós poderemos agradecer a Deus? Nós podemos agradecer a Deus glorificando a Deus. Nós podemos agradecer a Deus através da nossa vida, através do nosso reconhecimento, através das nossas ações, através da nossa vivência do Evangelho. Outra coisa também, outro exemplo que este Evangelho nos dá hoje é a questão de obedecer, e é a questão também da gente fazer a nossa parte. Deus, ele opera quando nós fazemos a nossa parte. Deus nos abençoa quando nós nos disponibilizamos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos agir. Nós precisamos irmos em busca dos nossos próprios objetivos. Deus, eu estou desejando tal coisa, mas se você não faz nada, você fica com o braço cruzado, então como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai atuar na sua vida? Observe, Jesus, ele poderia, com apenas uma palavra, ter curado aqueles 10 leprosos naquele momento. Você veja, os 10 leprosos pararam, à distância de Jesus, clamaram por Jesus. Jesus disse o quê? Vão e mostrem-se ao sacerdote, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Jesus poderia dizer assim, fique curado agora. Não, mas Jesus queria que eles mesmos se esforçassem, eles deveriam fazer alguma coisa. Você lembra de Moisés quando estava diante do Mar Vermelho? Moisés tinha uma vara. Quando Moisés clama a Deus, Deus diz assim, o que é que você tem nas mãos? Moisés diz assim, eu tenho uma vara. Então Deus diz, estenda ação. Ou seja, o que eu posso fazer, Deus, ele nunca vai fazer. O que você pode fazer, Deus, ele nunca vai fazer. Agora, tem uma coisa, quando você faz a sua parte, quando você faz o que você pode fazer, Deus faz o que você não pode fazer. Aqueles leprosos, eles não podiam obter a cura. Mas quando Jesus, ele diz, vá, ide mostrar-vos, apresentar-vos aos sacerdotes. Eles obedeceram, eles foram. Se eles não tivessem ido se apresentarem aos sacerdotes, eles não teriam sido curados. Ação. Toda ação produz uma reação. Vai dizer as Escrituras também, aquilo que o homem semear, isto também se fará. Portanto, tudo que nós plantamos, nós colhemos. É através da nossa ação, é através da nossa luta diária. É através do nosso interesse que Deus, com toda certeza, vai fazer o que tem de ser feito na nossa vida. Portanto, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós e que este Evangelho de hoje, ele fique sempre, os seus exemplos, os seus ensinamentos fiquem sempre cravados na nossa memória. E que possamos não apenas refletir, mas pôr em prática na nossa vida. E eu tenho certeza que Jesus há de fazer coisas grandes e inimagináveis na nossa vida. Que Deus abençoe a todos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.